Por isso que a bicha preta está sempre tentando resistir. É tipo querer, escolher e saber. Ser bicha preta é uma decisão, tal qual o amor. Som. Gravando. Você via que você era amado? Não. Eu via que eu era cobrado pra não ser algo ou pra ser alguém, entendeu? Não tinha tempo pra entender o que é o amor. Uhum. O amor era o amor de Deus. Uhum. Entende? O amor é o amor de pai e mãe. Que às vezes nem sempre era a demonstração de amor que você quer receber. Você poderia falar pra mim o que é o amor que dá certo pra você? Nossa, amor e afeto, tá aí. São perguntas profundas, né? Eu acho que afeto... No afeto a gente pode ter compromissos, né? Com uma pessoa, mesmo sem amar ela. Então, no afeto a gente está falando sobre trocas de duas pessoas ou mais. E mesmo que ela seja rápida, ela pode ser uma troca legal e intensa, né, para nós. Já o amor, eu acho que ele tá cheio dessas coisas do afeto, né? Só que tem a relação das significações que a gente dá para esses afetos, e vai construindo com um sentimento referente a outra pessoa, né? Eu sei que existem muitas formas de amar, e eu me sinto contemplado e atravessado por muitas delas, desde que não seja o amor romântico, né? Porque eu acho que esse sentimento, né, essa forma de amar, desse amor romântico, ela nunca se materializa para mim. Isso é meio doloroso, assim, é muito ruim falar sobre, porque a gente fica nesse processo, né, de construir afetos e tentar amar, e chegamos até aqui. Quando é pra ir além, a história muda. Mas eu acho que é difícil você, pelo menos pra mim foi difícil ver, Eu concordo. entender amor, Pra mim também. sabe? Entender o que é o amor pro olhar das pessoas, você coloca uma parede nisso. Uhum. Então eu não posso amar. Então eu não posso fazer isso. Então eu tenho que mudar minha conduta de amor pra uma garota. E daí você até sente uma paixão, porque você tem que canalizar esse sentimento. Você lembra da sua primeira paixão por um menino? Por um menino. Lembro. Olá. Eu me chamo Emanuel Araújo, eu tenho 30 anos. Eu sou natural daqui de Cuiabá mesmo. Atualmente eu trabalho como freelance num bar gay. E às vezes eu me monto de drag, mas é bem às vezes mesmo. Eu sempre fui uma criança viada, né?
Eu cresci só que eu cresci num berço evangélico. Então, nem sempre a aceitação vai vir por conta do amor, né? Mas eu era uma criancinha viada mesmo. Eu era uma poquezinha gospel, sabe? Uma poquezinha crente. E eu me apaixonei me apaixonei perdidamente pelo filho que depois não era mais filho do pastor, né? Ele deixou... Nossa, aconteceu tanta coisa. Nessa época eu amava ver ele tocando, né? Ele era do coral, ele cantava, eu ficava doido assim olhando, ele era lindo, sabe? A referência da igreja, né? O Zac Efron de Judá. E aconteceu uma confusão na família dele, que o pai traiu a mãe, e aí o pai foi expulso da igreja, de repente o pai dele se suicidou, aí o irmão dele se suicidou também, e sem família ele se assumiu. Perdão. Dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma família evangélica, você primeiro não pode ser bicha. Logo depois você não pode ter acesso a outras coisas de fora. Por exemplo, se você quiser... na minha época, por exemplo, se eu quisesse ouvir uma Beyoncé e me soltar, eu não podia. Se eu quisesse ouvir um rap, eu não podia. Por quê? O rap vai trazer as ideias do que é um preto bandido. A Beyoncé vai trazer a maior bicha que eu tenho dentro de mim. Ai, gente, mas ele é gay, né? O Carlos, ele já era. Mas na época eu não tinha como falar. Eu não conseguia falar com ele, não tinha esse acesso. E acabou que ficou, né? A gente tomou rumos diferentes e a história é essa, né? O primeiro amor platônico foi com o Carlos. Isso é muito engraçado. Esses dias eu tava pensando, né? Não sei se essa semana ou semanas atrás, uma pergunta que a minha analista me fez há uns 3 anos atrás. Qual seria? O que é o amor? Bom, eu sou AD, tenho 28 anos, sou um homem negro e gay. Às vezes eu sou interpelado por esse termo bicha preta, mas eu me considero mesmo, me identifico como homem negro e gay. E eu acho que a minha relação com afeto tem muito a ver com as minhas leituras. E eu sou, assim, muito fã da Bell Hooks, né? Às vezes eu acho que eu sou até, não sei se existe essa corrente, mas hookeriano, porque a Bell Hooks, né, ela fala e ela tem uma escrita muito próxima daquilo que é a afetividade. Welcome to Speaking Freely. I'm Ken Paulson. Bell Hooks is a noted author, scholar, and social critic. She's written 22 books, all of which are in print, including this thoughtful and thought-provoking Communion, The Female Search for Love. Tell me about that. We've always thought of our heroes as having to do with death and war. And, you know, when we think of Joseph Campbell and the whole idea of the heroic journey, it's rarely a journey that's about love. It's about, you know, deeds that have to do with conquering, domination, what have you. And so part of what I wanted to say to people is that living as we do in a culture of domination, to truly choose to love is heroic. To work at love, to really let yourself, you know, understand the art of loving. Eu penso que o afeto é um pouco negado para pessoas pretas, né? É muito difícil a gente ter acesso ao afeto, porque é um sentimento que tem troca, né? Você precisa construir o afeto para você poder entregar, né? E quando que a gente tem um momento de ter o afeto, né? A gente tá sempre querendo ser forte, ser potente, mas e o afeto? Fica em que lugar? Assim também, eu vejo que o sentimento, o afeto, ele é afetado porque a maioria das pessoas pretas, elas são obrigadas a não demonstrar afeto, sabe? Então criam uma carapaça, que essa carapaça você vai construindo nas outras pessoas que estão ao seu redor, tanto para você se dar quanto para você receber. Você não demonstra tanto afeto, você não recebe tanto afeto. Em escolhas de relação, é muito mais difícil um menino preto gay conseguir uma relação ou mesmo uma festa foda do que um menino branco. Não há coragem de ser bicha. E é preciso ter coragem de ser bicha.
Eu, na verdade, eu não sei nem se consigo ter a coragem de ser bicha, mas entendo esse processo. Quando você fala gay, eu me pergunto, o que é gay? Porque quando você fala bicha, eu lembro muito da Meg Rayara, porque ela traz essa relação entre bicha e gay. Porque a bicha, especialmente quando ela é preta, ela fica nesse que não é nenhum nem outro. Ela existe, né? Mas ela é demonizada. Ela é o diabo. Chega! Você não consegue competir comigo, queridinha? Não é isso, meu amor. Eu tenho medo de me requebrar. O umbigo de satarraçar e a bunda. Ela sempre foi uma imagem de alegria, de divertimento, de imponência. Ela sempre foi muito imponente, né? E quando eu era mais novo, eu lembro que me chamaram de Vera Verão. E eu fiquei tipo, por que Vera Verão, né? E depois que eu fui entender, porque era a bicha preta. Porque era um sinônimo pejorativo. Era uma coisa que a sociedade não queria que você fosse. Tem um autor chamado Lucas Veiga, que ele fala uma coisa que eu adoro sobre masculinidade e homossexualidade. E aí ele traz sobre a questão da segunda diáspora. A primeira diáspora é aquela do ser negro, né, da pessoa que foi colocada forçadamente de um continente ao outro. E a segunda diáspora, ele trata como a questão da orientação sexual. Essa questão é algo que me pega bastante, né, por questão de gênero e sexualidade. Se existe solidão para bicha preta, total. Eu acho que além da raça, o gênero também nos atravessa, né? Ou pelo menos a fronteira dele nos atravessa muito. E eu me sinto totalmente contemplado, né, nesse sentido. Porque a gente tem que ser bonita, a gente tem que ser linda, fina, glamurosa, estiloso, tem que ser forte, muito forte. E nós temos que bancar, né, todo o pacote que a bicha afeminada tem que cumprir. E muitas vezes esse pacote ele não vem acompanhado ou recheado de afeto, de amor. E a gente acaba sendo levada a construir os nossos lugares, né? A estar em outros lugares, e esse lugar sempre está recheado de solidão, né? A gente sempre está só. Então, para mim, isso é real, é super real. Então, especialmente as mais retintas, né? Eu, por exemplo, fico observando no meu caso. Porque eu me acho uma pessoa boa, né? Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Mas, quando você traz para a questão da afetividade, você fica sempre naquele lugar do não lugar, né? Do porquê não. E aí, eu tive um relacionamento que era mais ou menos assim, né? A gente vivia junto, a gente convivia bem, mas isso não via muito publicamente. Então, quem tem coragem de assumir o negão? Fica essa questão, porque as bichas pretas, né, elas servem para a relação sexual, para a questão de satisfazer o desejo das pessoas, mas a nível de ter responsabilidade social e afetiva com essas pessoas, elas ficam no negado. Então, é muito mais complicado, né, para as bichas pretas, especialmente as mais retintas, ter e ocupar esse lugar, né, de ter responsabilidade ou viver uma responsabilidade afetiva perante o outro. Aí sobre desejo eu acho bem mais complicado, porque no geral eu não acredito que eu seja desejado para além do fetiche, né? Seja nos aplicativos, nas baladas, 80% das pessoas que chegam em mim são casadas ou são bissexuais. E eu sempre estou naquele lugar do fetiche, né? De satisfazer o fetiche das pessoas, e isso é muito ruim. É ruim assim... ruim. Muito, muito ruim. De verdade. Eu não sei, fica a impressão de como... Parece que eu não me sinto desejada para ninguém, né? E aí eu começo a pensar, deve ser porque eu não procuro, né? Porque se eu tenho uma vontade de transar, dos 10 contatos que eu tenho, 9 são casados.
E aí eu falo, tem que sair, né, dessa bolha, procurar outras pessoas. E aí quando eu faço isso, piora, né? Porque eu reafirmo essa negativa de que eu não sou querido, que eu não sou bem-quisto, que as pessoas não me querem para além dos fetiches, né? E aí vem a história da desconstrução, porque se eu falar para você que eu sempre fui desconstruir e de me relacionar com todas as pessoas, é mentira total, porque a gente nasce, né, e é criado nessa história de desejar um homem perfeito, né? O homem heteronormativo, aquele cara que vai chegar e vou te proteger. E comigo não foi diferente. Eu queria, né? Mas eu sabia que isso está muito distante, né? Eu descobri que isso estava muito distante e que essas pessoas não iriam me procurar, então eu comecei a me relacionar com pessoas afeminadas, a me relacionar com homens trans e mulheres. Eu fui obrigado a me desconstruir, porque senão o afeto não estaria, né? O amor, a diversão que seja, não estaria presente nas minhas histórias de afeto. Foi o que ele disse. O que você achou lendo esse roteiro que eu te entreguei, esse depoimento que eu te entreguei? Tá falando eu, Andréu, né? Isso. Bom, eu sou Andréu Ferreira, tenho 25 anos, sou ator de teatro, né? Artista, de modo geral, do teatro. Sou um bandista e sou uma pessoa autodeclarada preta não retinta, né? E lendo o texto, a principal coisa que ficou assim impulsando foi a identificação com algumas partes que a personagem traz, né, que o depoente traz. E aí essa identificação me trouxe o pensamento de que como as relações das pessoas, dos homens pretos, homossexuais ou não, podem ser parecidas, né? A experiência pode ser parecida. Então, acho que o texto me apresentou muito essa identificação com o Marco Aurélio. Me chamo Ricardo Mateus, ou Ricardo Almeida, ou Paçoca também, depende de quem é e de quem tá me chamando, muitas vezes. Tenho 23 anos, sou um ator aí há, sei lá, uns 13 anos, desde criança, então bastante tempo, né? E eu sou uma pessoa preta que se relaciona com rapazes, mas não apenas. Eu parto de uma perspectiva centrada sempre nas minhas relações. Não que eu ache que o amor é preto e aquele discurso de amor preto que agora tá popular e tal. Mas é porque realmente existe, quando a gente tá falando de relação, a gente tá falando de estabelecer uma vivência com uma pessoa e essa pessoa, querendo ou não, a gente precisa se relacionar com ela, né? Isso aí se eu me relaciono com uma pessoa vivida, criada e que vive a branquitude em si, né? Eu não tô falando de uma vivência parecida com a minha. Isso, durante a relação, vai criar atritos, vai criar distanciamentos entre a gente. E aconteceu algo pra você adotar essa ideologia de amor afrocentrado? Ou é mais uma questão mesmo assim de prevenir? Eu acho que nenhuma pessoa branca olha pra mim com um outro olhar que não seja momentâneo, né? E aí tem dois caminhos. Você pode utilizar esse momentâneo pro prazer, ou você pode sofrer com isso. Eu queria que você falasse isso que eu achei interessante, você falar que a Beyoncé ajudou vocês se descobrir gay e preto. Porque assim, eu falei que quando eu ouvi Formation foi aquela coisa de tipo... Tem até uma sketch que o mundo entra em surto quando o mundo descobre que a Beyoncé é preta. E acho que por eu ser muito fã da Beyoncé, eu só comecei a entender essas coisas de pautas raciais a partir dessa coisa do Formation, a partir dessa coisa de... Mano, tem alguém que tá me representando ali de alguma forma, sabe? Até então eu era a gay preta que alisava o cabelo, não que isso tenha algum problema,
Mas é que na minha visão eu só seria aceito dentro da sociedade se eu fosse nesse padrão branco, de cabelo liso, de blá 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 e blá blá blá. E quando eu vi que ela, que era a minha maior referência, trouxe, não, aceita seu nariz, aceita seu rosto, pra mim também foi uma nova história, sabe? Foi a primeira vez até que eu comecei a deixar meu cabelo cachear e crescer de verdade. Acho que é isso. Se fosse em 2023, seria Domitila, né? É isso, cada diva no seu tempo. Exato. E é interessante porque eu não sabia sobre essa questão da moral pra ser entrado e coloquei você Pra fazer o palmo uma inteiro. pessoa que nunca namorou uma pessoa preta. Ai, mano, eu acho que quem tem esse tipo de relacionamento é bem privilegiado, né? Porque falando sobre mim, eu crio minhas relações na minha cabeça. Eu vou inventando fanfics, eu uso a literatura mesmo para isso. E quando vai chegar um amor que vai ser correspondido, eu vou recusar porque não é preto? Não, para mim não funciona. Eu acho que quem cria, né, essa história, ela parte de uma premissa de que as pessoas têm um leque de possibilidades e ela só escolhe ficar com pessoas brancas. Mas eu não tenho esse leque, mano. Não tenho esse leque. Eu mal sou correspondido, né, por essas histórias que eu crio. Eu quase nunca sou correspondido. Não é porque eu crio, eu vou atrás, que eu vou ter, né, pra mim. Então, essa ideia de eu ficar só com pessoas pretas e recusar as brancas, eu vou morrer na solidão, gay. Enquanto escritor, se você for procurar Marco Aurélio na internet, você vai achar só publicações acadêmicas, né? Trabalhos acadêmicos sobre a minha trajetória na academia em si. Os romances e as outras coisas que eu publico sempre estão em pseudônimos, né? Uma vez eu li um poema que eu gosto muito, que a Maria Bethânia fez uma música, né? Um disco sobre, e se eu não me engano é de Fernando Pessoa. Ali ele cria pseudônimos, né, para a autoria das suas obras, né? E aí eu apaixonei por isso, achei incrível e comecei usando uma rede social a publicar textos de romance que eu queria ter, né? Essas fanfics que eu falei para vocês que eu crio, né? Os romances que eu almejava muito, as pessoas que eu queria ter pra mim e que jamais iam acontecer. Mas chegou uma hora que eu cansei. Aí eu comecei a criar outras histórias. Eu comecei a criar histórias das relações, né? Das bichas afeminadas. E aí eu comecei a partir para um lugar mais lúdico, de bichas afeminadas vampiras, que em vez de se morderem, elas se chupam, sei lá. Enfim, eu comecei a criar histórias que eu estaria ali, né? De certa forma, mas que não fosse sempre aquela mesma coisa, né? Que a gente pudesse ter um alívio, né? Das produções que já são feitas, né? Das escritas que já são feitas, que sempre são tão doloridas, né? Para nossa comunidade, sempre contam histórias de dor, enfim. Eu queria uma coisa mais, uma leitura mais, uma escrita e uma leitura mais comfort. Bicha Preta, cena 1, take 28. O que você acha desse termo bicha preta? Então, esse termo já me deu muito medo, mas hoje eu vejo mais como uma questão de identidade, sabe? Bicha preta. Aí vem alguém e fala assim, aí a bicha preta, aí eu olho e pergunto, o que é que tem eu, gente? Né? Bicha preta, já ocupei esse lugar de identidade, isso pra mim é muito importante.